E aí pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos para uma palavra muito especial e eu espero que você fique até o final desse vídeo em nome de Jesus. Alô meu povo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem nesse dia. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma história. Olhem para vocês verem que história engraçada. Mas antes de eu contar essa história, já se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário e assiste a vídeo até o final, que no final sempre tem uma reflexão muito engraçada. Vamos lá. Primeiro, pensa comigo. Existia um homem, vai imaginando aí. Existia um homem e esse homem, um dia assim, de repente, ele estava sonhando. E nesse sonho, apareceu um outro homem pra ele, falava com ele assim: vem cá, me acompanha, me segue, vambora, vamos passear comigo. E aí levava ele, gente, um pouco lá na roça. Eu morava na roça, né? Lá na roça lá tinha um lugar que a gente ia nadar, que é muito legal, na cachoeira. Então se pegava, esse homem pegou ele no sonho e foi com ele: vamos lá na cachoeira, vamos lá. Primeira regra, nesse momento, fala a verdade, você que é mãe, você não pensou assim: rapaz, por que você tá andando com estranhos? Como assim você tá andando com estranho? Você nem conhece? Como assim você só vai andando atrás? E pensa bem, levou ele pra um lugar desconhecido, pra beira de um rio. E falava com ele assim: vem cá, sou, vou nadar, vou nadar. Aí ele ia entrando assim, e aí a água tava rasinha. E ele falava assim: não, sou, vem, que você vai gostar, vem aqui mais no fundo. Aí depois batia nos joelhos. Aí depois, vem, sou, mais um pouquinho, batia na cintura. Vamos mais um pouquinho? Chegou naquele lugar assim lá, que não dava, não tinha mais jeito, era só nadar. E eu te pergunto, se esse jovem não soubesse nadar? Já parou pra pensar nisso? Como assim você sai andando atrás de alguém que você não conhece? Como assim você vai pra beira de um rio, que é um lugar que as mães com certeza falariam com os filhos assim: não vai sozinho não, porque é muito perigoso, a água é um trem perigoso, a gente não tem controle. Olha as trombas d'água que acontecem, olha isso, olha aquilo. E outra coisa é ele pensar assim: e como assim você simplesmente, a pessoa tá te chamando e você vai entrando por rio adentro? E se você não souber nadar, o que você vai arrumar? Você vai afundar, você vai se afogar. E aí, é isso que você quer? Você quer morrer? Só que o que muitas das vezes a gente não entende é que esse rio era diferente. E eu tenho certeza que você já percebeu isso, você já se lembrou dessa história que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 47, onde nós vemos ali a história de um homem chamado Ezequiel. E ele é levado, ele é conduzido até um rio, mas não era um rio qualquer, era um rio de águas vivas. E essa condução fazia com que ele caminhasse a cada quantidade de metros. Na minha versão, que é Almeida, vai dizer 1000 côvados. Em algumas outras versões está escrito 500 metros. Mas ele caminhava e a cada pouco que ele caminhava, ele chegava até a água batia em um lugar do corpo dele. Primeiro nos tornozelos, depois nos joelhos, depois nas cinturas ou nos lombos, até chegar um ponto em que ele chegou num lugar que ele só passava nadando. Não tinha jeito, era só a nada. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa história é que ele vai indo, corajoso, né? Vai indo. Só que depois que ele foi, a pessoa que estava o conduzindo falou com ele assim: vamos voltar que agora eu quero te mostrar algo. E nessa volta ele faz ele olhar ali para a beirada do rio e ele começa a ver que tudo ali ao redor daquele rio tinha vida. Toda a margem daquele rio tinha vida. Olha para vocês verem, muitas das vezes a gente não quer ser conduzido a esse lugar. Por quê? Primeiro, dá medo, né? Como assim eu vou para um lugar? Como assim eu vou caminhar? Como assim eu vou fazer se eu não sei se vai dar certo? Como assim, Deus, o Senhor quer me levar para fazer isso? Será que isso é meu chamado? É isso mesmo que o Senhor quer para mim? Porque eu não sei se eu quero isso não. Dá muito trabalho. Ou então, muitas vezes a gente fala assim: Deus, eu quero crescer, eu quero conhecer mais de Ti. Só que quando Ele nos leva para conhecer mais dele, quando Ele nos permite crescer, mergulhar, né? Porque é isso que Ele quer também, que a gente cresça nele. Aí que a gente começa a fazer, a gente começa a questionar. Aí eu acho que aqui já tá bom. Ó, a água já tá batendo no meu joelho, tá tudo certo. Eu já tô, ó, eu não tô fora da água, eu também não tô lá no fundo, mas eu tô aqui, então isso aqui pra mim já tá bom. E quando às vezes a gente passa, ó, tempos na igreja assim,
A gente passa tempos achando, acreditando que até onde a gente tá já tá bom. Ou a gente passa tempo fora da igreja pensando assim, não, eu já conheço o suficiente de Cristo, eu já conheço, já tá bom, eu já sei que Ele morreu por mim e pronto, acabou, já tá ótimo. Só que o Senhor, Ele quer nos convidar a mergulhar, a aprender mais dEle, a crescer em conhecimento nele. E um dos pontos, né, focais dessa passagem é que o convite do Senhor para esse mergulho não é simplesmente para você chegar até um lugar e parar. Não, Ele quer te conduzir a um lugar onde o controle vai ser dele, porque o rio se movimenta. Em todo tempo as águas elas estão ali se movimentando. Só que da mesma forma que a água se movimenta para levar você até onde você tem que ir, você precisa se movimentar para chegar nesse lugar onde todo o seu corpo é conduzido, onde você não vive mais as suas vontades, onde você não faz mais o que você quer. Afinal de contas, evangelho é isso. É nós tomarmos a nossa cruz todos os dias, é nós renunciarmos às nossas vontades carnais. Quantas vezes a gente age errado, depois a gente fica assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Por quê? Porque nós não fomos conduzidos pelo Espírito Santo. Porque uma vez que nós somos conduzidos por Ele, Ele nos leva a viver a vontade do Pai. Ele nos faz falar a vontade de Deus, a viver, a caminhar, a nos movimentar. E verdadeiramente ali, ser guiados, direcionados por Ele. E a gente não tem dúvida, a gente não tem medo, a gente simplesmente vai. E as coisas dão certo, porque nós estamos na direção dEle. Só que nós, enquanto nós estivermos aqui com as águas nos tornozelos, com as águas nos joelhos, ou até mesmo na cintura, nós ainda estamos com os pés no chão. Nós ainda estamos com o controle, ainda que muitas das vezes nós não temos ele total, porque dependendo de onde a água está, tem horas que a gente é levado, tem horas que a gente está ali, né? Mas enquanto nós estivermos com os pés no chão, nós ainda temos os controles das nossas decisões. Inclusive, o controle de voltar, de retroceder. Nós sabemos que nós não somos chamados para retroceder, mas muitas das vezes a gente usa esse nosso controle para caminhar para trás, sem perceber que nós estamos caminhando para trás. Para nós é uma coisa normal. Não, eu só estou me protegendo, Deus. Não, eu só não vou fazer isso porque eu estou tomando cuidado. Quando na verdade Ele está falando assim, olha, eu quero que você se mova com ousadia. O meu espírito, o espírito que eu te dei é um espírito de amor, um espírito de equilíbrio, um espírito de ousadia. Para você caminhar segundo a minha vontade, para você fazer o meu querer. E Ezequiel, nesse capítulo 47, ele nos ensina que a gente precisa confiar. Essa pessoa ali que o conduz, eu a vejo como o Espírito Santo em nossas vidas, nos conduzindo todos os dias para algo novo, para viver a vontade de Deus, porque a gente sabe que a gente tem que ler a palavra para se aproximar e para conhecer a Deus. A gente sabe que a gente tem que orar, tirar um tempo para orar, para conversar com o nosso Pai. Aliás, se Ele é o nosso Pai, se Ele é o nosso amigo, é mais que a nossa obrigação conversar com Ele, porque que tipo de relacionamento nós temos se nós nem sequer conversamos com o nosso Pai? Será que verdadeiramente nós entendemos que nós somos filhas, que nós somos filhos dele? Então, se entendemos, precisamos tirar um tempo para Ele. E a gente sabe que a gente precisa jejuar, que a gente precisa abrir momentos ali nas nossas vidas para matar a nossa carne, para poder deixar ela sofrer, para ela aprender que não é ela que manda. Só que, mesmo sabendo de tudo isso, muitas das vezes a gente se esconde, muitas das vezes a gente fica com medo, muitas das vezes a gente fica assim, com preguiça, não quer fazer. Só que uma vez direcionados pelo Espírito, essas coisas não vão nos paralisar, porque a gente vai começar a entender, eu já não faço mais porque eu quero, eu faço porque eu preciso, eu faço porque eu entendi que sem Ele eu nada sou, que sem Ele eu não consigo fazer. É engraçado que esses dias eu ouvi uma ministração lá na igreja e foi muito legal. Uma das frases que ficou no meu coração foi que, gente, e o mais legal é que eu já sabia disso, a gente já sabe, mas quando alguém frisa, você fica assim, gente, é verdade. Ele falou assim, olha, o seu inimigo, ele estava ministrando sobre Gideão, rapaz, e ele falou assim, olha, o seu inimigo já sabe o seu potencial, porque tem um momento lá na passagem de Juízes, capítulo 6, a história de Gideão, que vai falar assim, que Gideão, Deus fala com Gideão, você vai lá, escuta o sonho, vê o que eles estão falando lá a seu respeito. E ele vai escutar o sonho antes de atacar ali, né? Antes de viver, fazer o comando ali. E nisso que ele escuta, tá falando dele ali, ó. Um rapaz tá interpretando o sonho do outro e fala assim, não, isso é Gideão que vai vir contra nós. E aí eu gosto de pensar, eu com meus pensamentos, eu comecei a pensar assim, gente,
Como assim eles já sabiam de Gideão? Porque para Gideão, no capítulo 6, ele vai falar assim, não, eu sou o menor dos menores do menor da minha terra, eu sou o menor dos menores, dos mais escondidos, Deus, eu não sirvo para isso não. Só que em um momento específico, o povo já sabia de Gideão, já haviam ouvido falar de Gideão, e já conversavam ali sobre ele. Ou seja, o seu inimigo, o nosso inimigo, ele já sabe do nosso potencial, ele sabe da nossa capacidade, muitas das vezes ele até está falando de nós, das nossas vidas. O que a gente faz? A gente está aqui parado, a gente está aqui assim, estátua, e Deus está falando, se movimenta minha filha, se movimenta, seu inimigo sabe o seu potencial, e por isso ele quer me paralisar, e ele quer paralisar você, só que a gente não pode deixar, a gente tem que se movimentar. A gente muitas vezes vai ter medo, mas a gente precisa saber, eu vou com medo mesmo, a gente vai estar ali com falta de coragem, nem é medo, só uma faltazinha de coragem, mas vai com ela mesmo. A gente vai estar com vergonha, indeciso, mas se for a direção do Senhor, vai assim mesmo. A gente tem que parar de se vitimizar muitas das vezes, porque como vítimas a gente olharia ali para aquela condução e falaria assim, aqui não dá pra mim não, tá? Porque primeiro que eu tenho sempre uma desculpa preparada, né? Então, ou seja, eu tenho que resolver os negócios ali, depois a gente vai lá naquele rio, eu tenho que fazer algumas coisas aqui, depois a gente, entendeu? E a gente perde a oportunidade de quê? De mergulhar, de ser conduzido, de conhecer mais o Senhor, de viver a vontade dele. E outra coisa, de poder olhar e enxergar coisas que nós não víamos antes. Porque quando ele entrou no rio, ele estava focado ali no rio, ele mergulhou. Mas quando ele saiu, ele viu ali à beira da margem, ele viu que havia vida. Porque aquele rio não era um rio qualquer, era um rio que gerava vida, que gerava restauração, que gerava cura. Será que nós estamos mergulhados, imersos nesse rio? Porque uma coisa que o ser humano tem é trauma. Nunca vi o ser humano. A gente vive, né, baseado por situações e por circunstâncias que querem ali nos decepcionar, nos frustrar, nos fazer parar. Seja algo que alguém falou, seja uma opinião de alguém, seja palavras lançadas, seja situações vividas, mas uma coisa que a gente não quer reconhecer é quem nós somos em Cristo. Se eu sei quem eu sou, então eu vou mergulhar. Deus, eu vou mergulhar porque eu quero te conhecer mais, eu quero que o Senhor conduza a minha vida, eu quero parar de ficar murmurando, eu quero parar de ficar falando que eu não consigo, porque se eu penso que eu não consigo, o que acontece? Eu tô pensando, não consigo. Então eu começo a ter emoções de, realmente eu não consigo, tristeza, angústia, acho que eu não consigo mesmo. E se eu fico assim, daqui a pouco eu não tô conseguindo mesmo, porque eu já trabalhei minha mente, já trabalhei meu emocional que eu não consigo, então as minhas ações vão ser não conseguir. Só que hoje eu gostaria que você olhasse para essa passagem com um olhar diferente, porque a gente olhando o olhar de mãe, primeiro, não anda com estranho e não vai para uma beira do rio, de jeito nenhum, e jamais entre no rio com alguém que você não conhece. Vamos olhar com os olhos espirituais e falar assim, olha, esse rio é do Senhor, é o Espírito Santo que me conduz, então eu vou caminhar, eu vou mergulhar e eu vou aprender mais de Deus. Eu quero caminhar com o Senhor, Pai, a gente quer te conhecer mais, então nos ajuda a mergulhar nesse rio. 2025 é o ano da esperança. Na minha igreja nós temos um tema para o ano, que esse ano é Tikva, é o ano da esperança. Será que nós estamos vivendo verdadeiramente a esperança em Cristo? Porque ter esperança em Cristo é ter esperança, saber que eu posso mergulhar, que Ele está lá para me conduzir, é saber que eu posso caminhar, que Ele está lá comigo. A representação ali, Ezequiel caminhando, sendo conduzido, é muito linda. Por quê? O que nos diz? Você não está sozinho, entende? Se Deus te chamou para cumprir aquele propósito, sim. E sabe uma pergunta que às vezes a gente se faz? Será que Deus me chamou? Será que eu tenho um propósito? Sim. Todos nós temos um propósito, todos nós servimos para alguma coisa, a gente não está roubando oxigênio no mundo à toa, não. A gente tem um propósito e eu gostaria que você se lembrasse disso e que hoje você decidisse mergulhar, que hoje você decidisse fazer algo novo para Deus. Todos os dias nós temos a oportunidade de começar algo novo. O nosso problema é que às vezes a gente começa e não termina. Hoje eu gostaria de te convidar. Termina aquele curso que você começou, termina aquele devocional que ficou pela metade, termina de montar aquela ministração que você começou a escrever. Sabe aquela música que você começou a escrever, aquele livro? Termina, começa a dar um passo de cada vez. Você não precisa fazer tudo, mas simplesmente você precisa fazer algo, porque a partir do momento que você fica parado,
tudo acontece e a sua vida não se move. Você precisa se movimentar. E esse é o tema de hoje. Se movimente, é hora de você se movimentar. Já chega de vitimismo. Sai desse sofá, sai dessa cama, sai dessa cadeira e vamos fazer alguma coisa, vamos nos movimentar, vamos voltar e falar assim: Deus, e aí, o Senhor quer que eu faça? Eu vou arrumar essa casa hoje, porque tá uma bagunça, então eu vou arrumar. Deus, eu vou arrumar, organizar minhas coisas aqui no meu serviço hoje, porque tá esse papel aqui, tá só Jesus. Deus, é hoje que eu vou arrumar aquilo ali que eu nunca quis arrumar. Hoje eu vou fazer, e eu vou mudar a minha história, eu vou me movimentar, vou fazer algo novo. É isso que eu gostaria que você refletisse nesse dia, que você se lembrasse que é tempo de se movimentar. Amém? Que o Senhor possa continuar trabalhando na sua vida de forma grandiosa em nome de Jesus.